Agora na Band News FM, o É da Coisa. Com Reinaldo Azevedo, Alexandre Bentivolio e Arthur Covre. Oferecimento BTG Pactual. Quem espera mais de um banco merece o BTG. iFood. O nome é iFood, mas entrega até chuteira. iFood é tudo pra mim. Seis horas, 4 minutos, em instantes, Reinaldo Azevedo entrevista de forma exclusiva o presidente Lula aqui na Band News FM e também na Band News TV, aqui no É da Coisa. Brasília começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece confusa, atrapalhada, vem para cá que a gente desconfunde e desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Tile e pelo Band News TV, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play.
E quem é que desconfunde e desatrapalha hoje aqui? Não serei eu, será ele, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Boa noite, presidente. Muito menos eu vou atrapalhar. O senhor desatrapalha. Tudo bem, não? Obrigado por ter aceitado nosso Tudo bem, convite. querido. Estamos muito felizes. Muito bom. Presidente, já o chatearam muitas vezes com isso. Não farei diferente, mas eu tenho visto as respostas, são muito boas. Quando o senhor vai se encontrar com o presidente Donald Trump? Quando o senhor vai ligar para ele, falar com ele? Sentar lá no Salão Oval para ele fazer um bullying? Não, eu espero que algum dia eu possa encontrar com o presidente Donald Trump e conversar como dois seres humanos civilizados, como dois chefes de Estado, como deve ser a relação entre dois chefes de Estado. Eu tive muito boa relação com todos os presidentes americanos, do Clinton, que eu conheci depois que tinha deixado a presidência, mas com Bush, que era republicano, eu tive uma belíssima relação com Obama e com Biden. Ou seja, portanto, não é da parte do Brasil que você tem qualquer empecilho na conversação com os Estados Unidos, nem com os empresários, nem com os políticos americanos. O que aconteceu, você já sabe, eu fui pego de surpresa, porque a primeira taxação do presidente Trump de 10%, nós montamos uma equipe de conversação liderada pelo meu vice-presidente, que é o Geraldo Alckmin, e pelo meu ministro de Relações Exteriores, o Mauro Vieira. E eles montaram as equipes para negociar e fizemos 10 reuniões com representantes do comércio dos Estados Unidos. No dia 16 de maio, nós mandamos uma outra carta pedindo, uma resposta das conversações. E mandamos também 10 pontos que nós estávamos negociando. Essa resposta não veio. Quando foi mais recentemente, nós mandamos outra carta pedindo uma resposta e fomos pegos de surpresa com uma carta endereçada ao portal do presidente Trump, que não foi endereçada a mim, ou seja, e eu fiquei sabendo pela imprensa de uma carta ofensiva ao Brasil com algumas inverdades. Primeiro, ela era ofensiva ao Brasil quando mexia na soberania brasileira. Se metia em problemas que são exclusivamente das autoridades brasileiras e do povo brasileiro, que era o processo que o ex-presidente está sofrendo na Suprema Corte Federal. Aí, segundo, pedia para parar com o processo imediatamente. Mal sabia ele que aqui no Brasil a Suprema Corte é independente e foi uma conquista feita pela Constituição de 1988. Exatamente. Na segunda coisa da carta, ele diga que não aceitaria qualquer regulamentação das big techs americanas, das empresas de plataforma. E nós vamos regulamentar, porque é preciso regulamentar, porque é preciso criar o mínimo de comportamento, o mínimo de procedimento no funcionamento de uma rede digital que fala com crianças, que fala com adultos, que fala com velhos, e que muitas vezes ninguém assume a responsabilidade pelo conteúdo. É importante lembrar que aqui no Brasil, no mês de junho, a Suprema Corte votou uma decisão em que as empresas das plataformas são responsáveis pelo conteúdo. Portanto, se tiver alguma coisa grave, é ela que assume a responsabilidade. E nós estamos regulamentando. E qual é a novidade? A novidade é que isso já está há 2 meses na Casa Civil, discutindo com vários ministros, porque tem divergência, E essas coisas amanhã, às 3 horas da tarde, estará na minha mesa para dirimir as divergências existentes entre os ministros e mandar isso para o Congresso Nacional para ser regulamentado. Sobre a regulamentação das Uma redes, proposta amanhã. De regulamentação. Veja, é preciso que a gente... O que é que tem lá que... Deixa eu te falar, que o senhor não abre mão? deixa eu lhe falar uma coisa. O que não dá para abrir mão é você não garantir tranquilidade às crianças e adolescentes nesse país que podem ser vítimas de bullying, de ataques, de pedofilia, como nós vemos na denúncia do rapaz. Agora é importante lembrar, o Reinaldo, que quando eu voltei da China, a Janja foi vítima de críticas porque ela tinha conversado com o Xi Jinping. Isso. E você sabe qual foi o assunto que a Janja conversou com o Xi Jinping sobre o TikTok? É que eu estava discutindo com ele a necessidade de que alguém do TikTok viesse ao Brasil conversar conosco. E a Janja pediu a palavra, falou comigo e falou para o Xi Jinping sobre o problema e a preocupação dela com crianças e adolescentes. Foi esse o assunto na qual ela foi achincalhada por algumas pessoas e hoje está provado que ela estava certa. Ou seja, você tem crimes cometidos nas redes digitais
por plataformas que permitem que pessoas que são pessoas irresponsáveis, verdadeiros assassinos que devem ser julgados e punidos, fazendo pedofilia com criança. Aliás, isso não é possível. Por isso é que nós vamos regulamentar isso. A partir de amanhã, a gente vai ter o texto final aprovado pelo presidente da República e mandado para ser, aprovado no Congresso Nacional. Já tem um corte aí, hein, para todo mundo da imprensa. Amanhã tem o texto da regulamentação das redes. Eu quero um parênteses muito rápido, porque não quero me perder nisso e quero voltar à questão da pedofilia depois dessa denúncia absurda, essa coisa que nós vimos, abjeta. Houve ou não houve algum mal-estar com a dona Janja e o Xi Jinping? Isso foi tudo conversa fiada? Só houve na boca de quem interpretou que fosse assim. Não houve isso. Ou seja, eu estava sentado, o Xi Jinping e a esposa dele na frente, eu e a Janja na frente. Eu estava falando da questão das empresas digitais e a Janja pediu para mim para falar. E eu, como bom marido, autorizei a Janja a falar para o Xi Jinping e ela falou aquilo que ela pensava e aquilo que ela vem falando. Eu tenho ouvido várias conversas da Janja com telefone, com mães que colocam as suas filhas na rede digital, que fica fazendo propaganda da filha, para tomar cuidado, porque o algoritmo dessa criança pode ser utilizado para alguns pedófilos nesse país. E por isso que nós queremos regular, porque é preciso a gente acabar com a mentira nesse país, com a disfarçatez, com a pregação do ódio, com o estímulo à desavença, quando, na verdade, nós queremos que a internet seja utilizada para aumentar a qualidade política, a qualidade intelectual, do povo brasileiro, para que a gente tenha mais chance de competir a nível internacional e não para disseminar o ódio como está sendo utilizado, inclusive com muitas mentiras. E antes que o presidente seja acusado de machista, porque vai começar esse negócio, o presidente deu um risinho quando disse: eu, como bom marido, autorizei a mulher a falar. Era uma ironia, o presidente não pensa exatamente isso. Não, porque vai falar assim: Lula, mais uma vez, tem um ataque de machismo. O presidente fez e deu um risinho, porque hoje em dia ironia precisa tomar cuidado, presidente. Não, outro dia eu chamei... Ironia, se fosse verde ironia, a pessoa come pensando que é capim. Então, precisa tomar cuidado. Não, outro dia eu disse que quando nós indicamos a Gleice como ministra, eu disse uma mulher bonita, eu fui execrado por algumas pessoas. Eu até você escrevi, não pode mais falar bonito, não pode mais falar feio, não pode mais falar nada. Não sabia que era ofensa. Presidente, se quiser me chamar de bonito, eu vou dizer, eu vou ficar orgulhoso. O senhor está bonitão também. Obrigado. Tá bonitão, né? Obrigado. Presidente, eu vou voltar à questão da carta aqui do Trump e depois eu quero voltar à questão da pedofilia, porque, afinal de contas, há aqueles que são contra a pedofilia, mas não querem regular as redes. Precisa saber se é uma coisa ou é outra, né? Sem regular... Não querem regular em nome de uma barbaridade chamada liberdade de imprensa. Liberdade de imprensa não é liberdade de expressão, não é você execrar a vida dos outros, não é você mentir, não é você fazer provocação ou você fazer, propaganda do ódio. Liberdade de expressão é uma coisa mais sagrada, que eu utilizo isso desde que aprendi a falar e que tenho defendido isso em todos os lugares do mundo que eu discuto sobre comunicação. Eu sei o que é liberdade de expressão, porque já fui vítima da falta dela e já fui beneficiado por ela também, porque eu sou presidente da República graças à liberdade de expressão, que mesmo falando mal, falavam de mim. Isso. E aí eu fiquei conhecido. Foi assim que eu perdi 3 eleições e foi assim que eu já ganhei 3 eleições. Lembrando, depois dessa denúncia do Felca, que se o Congresso estabelecer limites, regulação para as redes, vai ser em razão da votação do Supremo também. Porque tivesse triunfado o voto de 2 ministros, não vou entrar no mérito, mas tivesse triunfado de que as redes podem tudo, portanto o Congresso não poderia nem regular. Né? Isso o Congresso Olha, as redes só podem tudo para quem está de má fé. Isso. Se a pessoa está de boa fé, as pessoas sabem que para a existência da democracia é preciso ter regulação do comportamento de todos nós, senão a sociedade vira uma torre de Babel. Então é importante que haja uma regulação que tenha parâmetros. O crime que é crime na vida, nossa normal, tem que ser crime na vida digital. Não tem por que não ser diferente. Não tem por que as pessoas não respeitarem isso. Agora, quem quer que não haja regulação são as pessoas que estão ganhando muito dinheiro com isso, porque tem gente que fala que é empresário e ganha muito dinheiro com a divulgação de quadros, de pedofilia com criança, com ódio das pessoas. Sim. Então, nós vamos regular. Eu, inclusive, disse na minha resposta ao presidente Trump que aqui no Brasil,
Toda e qualquer empresa estrangeira que estiver no solo brasileiro e que quiser entrar na nossa comunicação tem que ser regulada da mesma forma que fosse uma empresa brasileira. Isso. Tem um jeito de não ser regulada, não venha para o Brasil. Isso. Se vier, vai ser regulada. E eu, o senhor, vivemos um regime, eu era lá do Santo André, um grupinho trotskista que enchia o seu saco quando o senhor era sindicalista, né? E era um regime que tinha vale tudo, tudo podia, para quem era da ditadura. Para quem não era da ditadura, quase nada podia, né? A democracia onde nem tudo pode. Você sabe o que eu falo, Reinaldo? Eu falo sempre o seguinte, então, toda vez que você encontra um ser humano, qualquer, homem ou mulher, que ele quer fazer uma regulação de alguma coisa que interessa só a ele, você pode ficar certo que está nascendo um ditador. Sem dúvida Está nenhuma. nascendo um ditador. Porque a regulação boa não é aquela que me interessa, é aquela que interessa ao conjunto da sociedade. Muita gente não queria que a gente proibisse o telefone celular na escola, dizendo que isso feria a liberdade de expressão. O que nós recuperamos nas escolas foi o humanismo. Foi o direito das crianças brincarem, das crianças jogarem bola, das crianças conversarem, que é muito mais saudável do que ficar o dia inteiro em qualquer joguinho, como ficam as crianças hoje. Então, essa é uma coisa, para mim, sagrada. Agora, uma coisa, Reinaldo, que eu não falei, que eu preciso falar, quando eu falei da resposta que eu dei ao Trump, é que nós estamos tomando decisões muito importantes. Sim. Amanhã, eu vou assinar uma medida provisória que cria uma linha de crédito de 30 bilhões para as empresas brasileiras que, porventura, tiverem prejuízos com a taxação do Trump. Sobretudo, nós estamos... Esse valor está definido, 30 bilhões. Não, 30 bilhões é o começo. Começo. Você não pode colocar mais se você não sabe quanto é. Sim, tá. Então, 30 bilhões, sabe, vai ter uma política de crédito que a gente está pensando em ajudar, sabe, sobretudo as pequenas empresas, o pessoal que exporta tilápia, que exporta fruta, que exporta, sabe, mel e outras coisas, sabe? Nós vamos, empresas de máquinas, as grandes têm mais poder de resistência. Sim. Então, nós vamos aprovar amanhã. E eu acho que vai ser extremamente importante para que a gente possa mostrar que ninguém ficar desamparado por conta da taxação do presidente Trump. De que nós vamos cuidar dos trabalhadores dessas empresas, vamos procurar achar outros mercados para essas empresas. Nós estamos mandando a lista dos produtos que a gente vendia para os Estados Unidos para outros países, porque a gente utiliza um lema que é o seguinte: ninguém segura, ninguém larga a mão de ninguém. Então, se eu estou entendendo, vai ter uma linha de crédito para as empresas. Isso vai estar atrelado à preservação de empregos? Vamos garantir isso, sabe? A não ser que essa empresa não tenha para exportar para mais ninguém, essa empresa não vai poder mais existir. E procura de novos mercados. Novos mercados. Esse, digamos, é o tripé. E aí eu tenho um papel importante que eu quero ajudar. Tá. Eu quero ajudar. Eu quero tentar ver todas as relações que eu tenho com todos os países, saber o que a gente compra, o que a gente venda, porque nós precisamos ajudar os empresários a abrirem novos mercados e também incentivar os empresários a brigar pelos mercados. Isso. Não dá para dar de barata a taxação do Trump. Tem lei nos Estados Unidos que eles podem abrir processo, eles podem brigar lá. É isso que nós queremos que aconteça e eu acho que vai dar certo. Depois, a gente está fazendo uma coisa muito importante, que é a gente está estabelecendo um certo padrão de fazer uma briga no OMC, que é o lugar onde deveria ser a discussão sobre comércio, e depois nós estamos pensando em saber qual é a reciprocidade, o que a gente vai colocar como reciprocidade para os Estados Unidos. Nós não queremos fazer bravata, nós não queremos ficar dizendo que vamos fazer tal coisa, ou seja, nós vamos medir as consequências para o povo brasileiro e para a relação com os Estados Unidos a cada momento que a gente tiver que tomar decisão. Sabe por quê, Reinaldo? Porque a gente tem uma relação histórica muito profunda de 201 anos. Apesar deles terem se intrometido no golpe brasileiro, e apesar de na América Latina ser costumado dizer que onde tem uma embaixada americana tem um golpe de Estado, nós estamos relevando o golpe estamos relevando o golpe o golpe de 64 e queremos manter uma relação como nós mantemos com todo mundo, civilizada, ordeira, em que a gente possa sentar numa mesa, como está eu e você aqui, e discutir a divergência comercial. Vai sobrar um pouquinho, uma carninha a mais, um cafezinho a mais para baixar o preço aqui dentro? Aliás, para quem reclama, eu queria que vocês entrassem no site americano procurar uma picanha. Uma picanha hoje estava sendo vendida, um quilo de filé estava sendo vendido a $150. Porque uma das coisas que eu acho que o presidente Trump não pensou
é que, embora ele diga que está juntando muito dinheiro, os produtos taxados a todos os países do mundo vão aumentar de preço nos Estados Unidos. Não tem outros, isso não existe milagre. Em economia não tem milagre. Se fosse fácil, o mundo não tinha problema. Porque todo presidente pensa que é milagroso. E como não tem milagre, não tem mágica, a gente tem que trabalhar de acordo com a realidade. E essa taxação, pode ficar certo, não ficarão impunes, porque o povo americano vai sofrer. Ele vai sofrer as consequências dessa taxação. Presidente, ainda sobre o pacote, para a gente fechar esse capítulo, vai ter também alguma coisa sobre as compras governamentais? Vai ter. Então a gente vai ter crédito, compras governamentais e abertura de novos mercados. E vai ter conteúdo nacional também. Conteúdo nacional. Vai ter conteúdo nacional nas coisas que nós fabricamos aqui, porque nós vamos garantir a sobrevivência das empresas brasileiras, como eu acho que todos os outros países vão fazer um sacrifício enorme para sobreviver às empresas dele. O Brasil, houve um tempo, Reinaldo, que o Brasil dependia do nosso comércio exterior 25% dos Estados Unidos. Hoje, é só 12%. Do 12%, apenas 4%, foram taxados pesadamente. Portanto, do ponto de vista econômico, nós estamos com uma certa tranquilidade. Obviamente que nós temos o aço, que é uma coisa delicada, nós temos a indústria de máquina, nós temos o café, que nós vamos tratar com carinho, mas se os americanos quiserem tomar café, tem pouca gente com capacidade de oferecer a oferta de café de qualidade como o Brasil. E, portanto, eu acho que o povo tem que sentir o que vai acontecer na pele para saber qual será a reação do povo americano com relação às taxações do presidente Trump. Presidente, a carta de 9 de julho, aquela carta brutal, um ataque frontal à soberania, ela começa falando do Bolsonaro e depois ele vai para as questões econômicas e tarifação e diz que vai pedir uma abertura de investigação por deslealdade econômica, que até tem os itens aqui dessa abertura de investigação. O Brasil foi pego absolutamente surpresa, ninguém imaginava. A pergunta que se faz, que muitos fazem, será que o Lula não porque durante um tempo se dizia o Trump não presta atenção no Brasil. Olha lá, o Brasil está... A taxa do Brasil até que está pequena, 10%, a tarifa geral no aço e alumínio. O Brasil, alguns críticos de direita diziam, olha, o Brasil ficou tão irrelevante que ele nem liga para a gente. E, de repente, veio essa pancada com esse ataque frontal à soberania. Havia uma tensão de bastidor, o que se pergunta, o senhor não subestimou as maldades possíveis do Trump contra o Brasil? Eu não subestimei porque o Trump ele tem agido com uma certa anormalidade, não apenas nessa questão econômica, em várias outras questões econômicas. O trato muitas vezes, muito com um complexo de superioridade com relação a outros, Ele acha que ele pode tudo. Por isso é que eu disse que ele estava agindo como se tivesse sido eleito imperador do mundo. Ele foi eleito apenas para ser presidente dos Estados Unidos com prazo de validade, ter o dia da entrada e o dia da saída. Então é preciso que se tome cuidado para que você não tome atitudes que possam prejudicar uma relação que vem de muito longe, desde a nossa independência. Então é importante preservar. Eu cuido muito disso. Eu nunca trato a relação com o presidente da República de forma ideológica. Eu não quero saber se o cidadão é de direita, se é de esquerda ou de centro. Eu quero saber que ele é chefe de Estado, porque ele foi eleito democraticamente pelo povo do país dele, e eu tenho que, como chefe de Estado do Brasil, eleito pelo povo brasileiro, manter uma relação como chefe de Estado. Não há conveniência pessoal, não há interesse pessoal na minha relação com qualquer presidente. Há interesses políticos, econômicos e culturais. E isso eu faço com todo mundo, com todo mundo. Ainda mesmo em outubro, eu vou participar do encontro da ASEAN, são 11 países, vou ter uma visita de Estado à Malásia, uma visita de Estado à Indonésia, tentando vender os produtos brasileiros que a gente produz aqui, para mostrar que nós temos competência de competir. Eu acho que os Estados Unidos têm um pouco de ciúmes, da participação do Brasil nos BRICS. Porque da mesma forma que nós criamos os BRICS, nós criamos o G20. É importante a gente não esquecer que os BRICS foi criado, que o G20 foi criado por conta da crise causada pelos Estados Unidos com o subprime em 2008. É importante lembrar.
e que foi criado o G20 para salvar a economia mundial, que nós propusemos muitas mudanças que não aconteceram nem no FMI nem no Banco Mundial, porque aquela reunião foi só para passar a crise. Depois não decidiu mais nada. Ora, depois nós resolvemos criar os BRICS, não foi nem nós a ideia, foi um economista americano que deu a ideia de que Brasil, Rússia e China e Índia, mas África do Sul, sabe, poderiam criar os BRICS. Ora, o que nós percebemos? Que era preciso criar algo que pudesse unificar os países do Sul, para que eles pudessem, sabe, fazer um diálogo e discutir e tentar utilizar a sua similaridade. O que nós temos de igual? O que nós produzimos igual? O que nós poderíamos fazer de troca entre nós? E os BRICS não são pouca coisa, são praticamente metade da humanidade. São uma boa parte, 1/3 do PIB mundial. Só a Índia, a China. 1/3 do PIB mundial. Então, sabe, nós estamos nos reunindo, nós não temos nenhuma posição contra, sabe, o norte do país, porque nós somos 10 dos BRICS, 10 participam do G20. E 4 dos BRICS, eu, por exemplo, sempre fui convidado para o G7. Então não tem essa divergência. Tem assuntos que nós queremos discutir. Uma maior igualdade na questão do comércio. Por exemplo, os Estados Unidos alegou de forma mentirosa, sabe, de que os Estados Unidos têm um déficit com o Brasil. E nós provamos, eles também provam, que se você colocar serviços, bens e comércio, nós tivemos um déficit em 15 anos de 410 bilhões de dólares. Eu vou repetir. O Brasil teve um déficit em 15 anos de 400 bilhões de dólares. Então, não era o Trump que deveria estar taxando o Brasil, era nós que deveríamos estar taxando o Só Brasil. nas trocas comerciais, propriamente, são quase 80 bilhões. Sabe? Aliás, Não, esse ano passado, nós tivemos 87 bilhões de fluxo. Nós compramos 47 e vendemos 40. Mas só se você colocar data center, se você colocar o trabalho nas empresas de dados, nós estamos gastando 23 bilhões. Exatamente. Presidente, os governadores de extrema-direita, alguns reclamam que eu falo de extrema-direita, é que enquanto eles apoiarem um golpista, isso é a análise do entrevistador, né? Então eu chamo de extrema-direita. Dizem que a sua fala sobre criar uma moeda para o comércio nos BRICS, né? Para as trocas comerciais nos BRICS, que isso, na verdade, também está na motivação desse ataque do Trump. Como é que o senhor responde a essa questão? Olha, eu não sei qual Foi uma provocação do Lula. Eu não sei qual é a razão do comportamento do Trump. Ele diz que é para equilibrar o comércio entre os Estados Unidos e os outros países. Mas é importante lembrar, se esses governadores lessem jornais, que em 2004 eu fiz um acordo com a Argentina para que a gente pudesse comercializar parte dos nossos produtos em reais, em peso. Isso é plenamente possível. Nós não podemos ficar dependendo do dólar, que é uma moeda de um único país, que foi assumida como moeda, sabe, do mundo em 1971. Sabe, foi, na verdade, era o ouro que era paridade, passou a ser o dólar. Olha que nós temos o direito de negociar. Por que eu não posso negociar com a China na moeda chinesa e brasileira? Por que eu não posso negociar com a Índia na nossa moeda? É plenamente possível. Ora, por que demora? Porque as pessoas estão acostumadas, e você sabe que mudança é muito difícil. Mudar de casa é muito difícil, mudar de partido é muito difícil, mudar de candidatura é muito... Tudo que significa mudança é muito complicado. Tem muita resistência. E as pessoas têm medo, porque estão acostumadas com uma moeda. E eu acho que a gente tem que pensar, sabe? A gente não quer mexer com o dólar. O dólar é uma moeda importante, os Estados Unidos, sabe, tem a máquina que roda essa moeda, mas nós podemos discutir, sabe, nos BRICS, a necessidade de uma moeda de comércio entre nós dos BRICS. O senhor não recuou dessa ideia? Não recuo dessa ideia, porque eu preciso testá-la. Se testar ela fracassar, eu estava errado. Mas eu acho que é preciso alguém me convencer que eu estou errado. Outra coisa diz que é a questão dos BRICS. Os BRICS foi um sucesso no Brasil e o G20 foi um sucesso também no Brasil. Talvez tenha sido o melhor G20 da história do G20. E os BRICS foram dos melhores BRICS da história dos BRICS e vamos fazer a melhor COP no Brasil. Porque nós sabemos fazer e sabemos fazer bem. Sem luxo, mas com muita seriedade, com muito carinho, com muita harmonia.
Presidente, vou fazer uma provocaçãozinha ideológica aqui. O senhor se dá conta de que hoje, dos grandes países, das grandes democracias do mundo, quem realmente é um defensor do padrão do capitalismo globalizado é o senhor, não o Trump? Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu não sei o que o Trump defende. Eu sei que eu tenho uma história. Eu sei que eu tenho uma história de vida conhecida por todo mundo. E o que eu estou defendendo, na verdade, primeiro é a autodeterminação dos povos. Segundo, a soberania do nosso país. Terceiro, eu estou defendendo o multilateralismo. O multilateralismo é o que permitiu que a gente tivesse um certo equilíbrio nas negociações comerciais entre os Estados. Isso. A não predominância de um Estado maior sobre um Estado menor. Para quem estiver assistindo nós entender, é como se um trabalhador sozinho tentasse negociar com uma empresa de 30 mil trabalhadores. Ele sozinho fazer um acordo. O que iria acontecer? Esse trabalhador não ia nem ser levado em conta, ia ser mandado embora da empresa. Por isso, ele convoca uma assembleia, vai no sindicato, reúne outros milhares de trabalhadores e faz uma proposta conjunta. A OMC é isso. A OMC é o lugar, a OMC chama-se Organização Mundial do Comércio. É o lugar onde todos os países se reúnem para discutir o valor das coisas, a questão comercial. Ninguém pode taxar acima de tanto. Por exemplo, uma taxação na OMC não pode ultrapassar 35%. Sabe? Na OMC é proibido um país fazer subsídio, sabe, na agricultura, por exemplo. Tudo isso é levado em conta. Então, eu participei da OMC em 2008, na última reunião, em que os Estados Unidos se afastou da OMC por causa das eleições do Obama, era o Bush que era o presidente, e a Índia se afastou por causa que o negociador da Índia tinha eleição para governador do seu estado em 2008. Eu imaginei que quando o Obama fosse eleito, a OMC ia voltar com muito mais força, nunca mais voltou. Esse é um dado concreto. Parece bem rapidinho. Dos presidentes americanos todos, o senhor se deu melhor, acho que foi com Bush, não? Foi com Bush. O republicano Bush. Foi com Bush. Veja, é porque aconteceu uma coisa engraçada, Reinaldo. O Bush me convidou para ir à Casa Branca dia 10 de dezembro de 2002. Eu já estava eleito presidente, mas não tinha tomado posse. E foi até a Embraer que emprestou um avião para eu ir, sabe, à Casa Branca. Eu fui à Casa Branca e, naquele momento, o Bush estava muito atentado contra o atentado nas torres. Ele estava querendo encontrar o Bin Laden, estava querendo prender alguém, estava querendo matar alguém, estava querendo encontrar o terrorista. E a vítima era o Saddam Hussein. E ele, então, falou muitas vezes, por mais de meia hora, tentando me convencer que era importante que o Brasil participasse da guerra do Iraque. Quando ele terminou de falar, eu falei, presidente Bush, deixa eu dizer uma coisa com muito carinho. O Iraque fica a 14 mil quilômetros do meu país. Eu não conheço o Iraque, não conheço o Saddam Hussein. Eles nunca fizeram nada contra mim. E eu tenho uma guerra para fazer no meu país, que é a guerra contra a fome. E essa guerra eu posso fazer. E ele ainda me falou, se o Brasil participar dessa guerra, as empresas brasileiras vão ajudar a reconstruir o Iraque. Eu falei, meu presidente, por que destruir para reconstruir? Vamos deixar do jeito que está. Bem, fizeram o que fizeram no Iraque, o que mudou? O que mudou de verdade na questão mundial? Espalhou o terrorismo. Então, deixa eu lhe falar, não acabou o terrorismo. Isso, piorou. Então, depois disso, Reinaldo, eu tive uma relação com o Bush, efetivamente, uma relação muito, mas muito tranquila. Ligava para ele sempre, ele brigava com o Chaves, eu ligava para ele, ligava para o Chaves. Sabe? Era uma relação de muita sinceridade, mesmo naquilo que a gente discordava. É assim que dois chefes de Estado precisam se reunir. Sabe? Ninguém precisa concordar com o outro. Mas, de forma civilizada, sentamos aqui na mesa, se não der certo, vai embora, tal. Também eu fui lá conversar com o Macron. O Macron tem divergência com o acordo, sabe, da União Europeia com o Mercosul. Eu acho um erro do Macron, um erro, porque os produtos brasileiros não competem com os produtos franceses. Não competem. Ou seja, o que pode ter é que a gente pode ter uma certa complementariedade. A gente compra dele o que nós não produzimos, ele compra de nós o que não produz, mas não tem que ter medo. Vai sair o acordo com o Mercosul? Eu fui conversar, inclusive, com os opositores do Mélenchon e com os economistas do Mélenchon para mostrar para eles que é uma bobagem ser contra. Só quem... É uma bobagem ser contra Mélenchon. É importante, vai ser bom para a França e vai ser bom para o Brasil.
Que, aliás, o Mélenchon e a Marine Le Pen, os dois extremos, ambos contra. Engraçado, eu fiz um acordo com a Ursula von der Leyen e ele sabe que eu assumi a presidência do Mercosul até dezembro e eu quero assinar esse acordo que vai sair? Antes de deixar a presidência. A semana que vem, dentre os vários telefonemas que eu quero fazer, porque eu vou ter que ligar para o Macron, vou ter que ligar para o primeiro-ministro da Alemanha, vou ter que ligar para o primeiro-ministro da Inglaterra, vou ter que ligar para o presidente da África do Sul e vou ligar para a Ursula von der Leyen, que é a negociadora oficial, sabe? Já que você cedeu com tanta facilidade para o Trump, por que não negocia conosco? Eu não vou chamar ninguém num campo de golfe. Se bem que ali ela apanhou bastante dos líderes europeus, inclusive dos líderes mas de direita. Porque as pessoas... Sabe o que acontece? Eu aprendi, Reinaldo, que a gente não deve tomar decisão com 39 graus de febre. Sim. Ninguém é obrigado a negociar no dia que o adversário quer, o que o oponente quer. Não, você negocia quando estiver preparado para negociar. Eu continuo preparado para negociar com os Estados Unidos. Continuo preparado. É importante os Estados Unidos saber. Se tem uma coisa que nós estamos preparados para negociar. Eu não sei qual é a experiência de negociação do presidente Trump, mas eu, desde 1968, quando entrei no movimento sindical, eu aprendi a negociar. Eu fazia greve, fazia paralisação e sentava na mesa com o patrão. Às vezes eu perdia, às vezes eu ganhava. Acho às que vezes 16 de empatava. setembro o senhor abre a Assembleia Geral da ONU. 16 de setembro? Acho que é, né? Em Nova York. 23 de setembro. 23 de setembro? Mas o senhor vai estar lá em Nova York? Estou com o meu discurso preparado. O Trump também vai. Alguma chance de conversa? A gente não se encontra, veja. Eu encontrei com o Obama, encontrei com o Biden, porque você fica numa sala, como eu sou o primeiro, eu chego primeiro, e está todo um ritual, vem alguém te pegar, leva lá, muita frescura, na verdade, mas é a liturgia da importância. Aí, depois que eu estou lá falando, é que chega o presidente Trump. Nem sempre ele chega antes. Então, possivelmente, a gente se encontra e possivelmente não. De qualquer forma, o meu discurso não está dependendo de eu conversar com ele, não. Sim, claro. Eu vou defender o multilateralismo, vou defender o Brasil, vou defender a nossa soberania, vou defender a questão ambiental, porque eles não cumpriram o protocolo de Kyoto e já saíram do Acordo de Paris. Eu mandei uma carta para ele essa semana convidando ele para a COP. Não pensa que eu guardo mágoa de ninguém. Eu não guardo mágoa de ninguém, não. Não respondeu não, né? Não sei se ele já recebeu. Eu espero que ele responda. Porque eu respondo todas as cartas que eu recebo. E é importante que a gente converse. Ele não precisa gostar de mim. Eu não preciso gostar dele. Ele só tem que gostar do Brasil e eu gostar do povo americano. Se a gente respeitar o que a gente está de bom tamanho. Aliás, hoje saiu um relatório do Departamento de Estado dos Estados Unidos falando dos direitos humanos no Brasil. Eu quero falar disso ainda hoje, mas eu quero voltar um pouquinho à questão do desdobramento da carta, porque eu quero ouvi-lo a respeito de uma hipótese. Vamos lá. Ele disse na carta que mandou a senhora, aquela carta mal criada, que ele ia pedir para o tal do Jameson Greer abrir uma investigação por deslealdade econômica, né, do Brasil, deslealdade nas negociações. E uma semana depois, saiu mesmo a abertura da investigação, e ali se fala dos meios de pagamento, leia-se PIX, que ali não foi do Bolsonaro, meios de pagamento PIX. Propriedade intelectual, eles incomodaram com a 25 de março. Acesso ao mercado de etanol, aí já é uma coisa mais séria. Desmatamento, eu nem sabia que o Trump era um defensor assim da natureza, mas... Né? As tarifas preferenciais injustas e diz que o Brasil não está combatendo a corrupção. Lembrando para quem nos acompanha que no dia 10 de fevereiro ele assinou, Trump, uma ordem executiva pedindo que não mais se investigue corrupção de empresas As empresas deles corromperem em outro país. Fora do país, porque ele disse assim, não, porque isso nos atrapalha. E, no entanto, acusou o Brasil. A minha pergunta é, o Bolsonaro não seria um estandarte que ele usa para mobilizar a direita brasileira? Porque ele não encontrou direita para apoiar em nenhum lugar do mundo as tarifas. Seus aliados ideológicos todos o criticaram. Só aqui ele tem um pedaço do Congresso, da opinião pública que o apoia. Será que é Bolsonaro mesmo ou ele usa Bolsonaro porque o Bolsonaro mobiliza uma parcela aqui? Olha, é difícil a gente entender. Aqui no Brasil, os bolsonaristas elegem ele como o maior líder do mundo, o líder da extrema-direita. E ele, certamente, está lá com o filho do Bolsonaro e não sei quais outras pessoas, instigando eles contra o Brasil. Aliás, eu acho que esses meninos estão cometendo um crime de traição à pátria e que eles serão julgados aqui no Brasil. Porque uma coisa que tem que ficar clara é o seguinte,
Ô, gente, essas pessoas precisam acompanhar a imprensa, não ficar só no liga-liga do seu site, do seu e-mail. Aqui no Brasil, depois que nós entramos, nós já derrubamos os desmatamentos em 50% na Amazônia e ninguém nos obrigou. Eu assumi o compromisso de que a gente vai conseguir chegar a desmatamento zero até 2030. Porque a gente tem prazer e orgulho de ser o país que tem a maior floresta tropical do planeta Terra e nós queremos cuidar dela. Porque cuidando da nossa floresta, da nossa água, do nosso Pantanal, da nossa Caatinga, do nosso Cerrado, do nosso, do nosso meio ambiente, a gente vai estar garantindo qualidade de vida para o povo trabalhador, porque embaixo de cada copa de árvore existe um pescador, um seringueiro, um extrativista, um trabalhador rural, um indígena. E essa gente precisa sobreviver. Ele não sabe quantas pessoas na Amazônia, são 30 milhões de habitantes que moram na Amazônia. E que nós temos que cuidar, eles querem ter direito a bens materiais, eles querem ter casa, querem ter televisão, querem ter carro, querem ter tudo. Ou a gente acha que ele tem que ficar confinado. Por isso é Agora, que os países ricos, progressistas também não entendem. não, por isso é que os países ricos têm uma dívida de 1 trilhão e 300 bilhões por ano e que não cumprem. Não. Desde Copenhague, em 2009. Agora nós vamos levar para a Copa uma coisa chamada TFFFF, que é vamos propor a criação de uma tarifa, paga pelos países ricos, para pagar as florestas que ficarem em pé. E você tem poucas, você tem a América do Sul com 8 países, você tem a Indonésia e você tem o Congo. Tá? Muitos outros países já estão careca, Então, nós queremos, na verdade, é que haja justiça ambiental. E a COP no Brasil será transformada na COP da verdade. Eu quero saber qual o chefe de Estado que acredita nos cientistas ou não. Se eles acham que é um problema de aquecimento global ou não. Se eles acham que pode haver uma coisa maluca no planeta ou não. Eu acho que pode. Eu acho que pode, daí porque é a nossa responsabilidade de não permitir que haja um aquecimento acima do grau. Na verdade, está em curso já, né? Nós já temos coisas acontecendo. Muita coisa muito grave, acontecendo, neve na Arábia Saudita, chuva no deserto, seca no Rio Grande do Sul. É um negócio maluco que está acontecendo no planeta. Eu acho que tem que haver com a irresponsabilidade humana, porque o ser humano, da qual eu faço parte desse mundo animal, é o único animal capaz de destruir o seu habitat natural, capaz de matar sem fome, capaz de roubar sem precisar. É isso que é o ser humano. Então nós precisamos educar o ser humano. E é por isso que nós vamos colocar, presta atenção no que eu vou te falar, Reinaldo, você me cobrar. Nós vamos colocar no currículo escolar a questão ambiental. Excelente. Porque eu acho que uma criança está aprendendo na escola como é que faz coleta seletiva de lixo. Ela pode educar o pai e a mãe que não aprenderam quando era criança. Sim. E a gente pode ter uma melhora muito grande na qualidade ambiental dentro da casa da gente, das nossas crianças aprender. Então as crianças têm que aprender que Portugal descobriu o Brasil, têm que aprender que 2 e 2 são 4, mas têm que aprender também a questão do clima, porque isso tem a ver com a nossa vida atual. Presidente, o tal do Gabriel Escobar, que é o representante da Embaixada dos Estados Unidos de Negócios, no meio dessa confusão toda, ele falou que se poderia abrir uma negociação com as terras raras e os chamados minerais críticos. E, de novo, vamos fazer uma negociaçãozinha paralela aqui, só desse negócio das terras raras. É por isso que eu pergunto, a gente não tem também, claro que há a questão política, Bolsonaro, mas o Brasil está sendo vítima de um ataque que é de natureza econômica mesmo, colonial. Olha, bom, nós fomos colônia durante muito tempo. Eu digo sempre que o Brasil tem muita gente que já foi autoridade nesse país, tem muita gente da elite brasileira que tem complexo de vira-lata, se acha pequeno. E tudo que os outros falam de fora para dentro é bonito. E tudo daqui para fora é feio. Eu não nasci com esse complexo de vira-lata. Não nasci. Eu digo sempre o seguinte, olha, eu estou criando um conselho para discutir a questão mineral do Brasil. E esse conselho vai ser subordinado à presidência da República, para que ninguém ponha a mão. Tá? E se o Brasil tiver que fazer acordo com um país para explorar algum dos minérios que nós temos aqui,
isso terá que ser, sabe, produzido aqui no Brasil. Nós não vamos mais fazer o que nós estamos fazendo com o minério de ferro, só mandar para fora, sabe, o minério bruto e comprar o material industrializado. Então, nós aprendemos uma lição. E como fala de terra rara, que eu não tinha nunca ouvido falar disso, de terra rara de minerais críticos, pois daí nós só temos conhecimento de 30% do nosso território. Nós vamos fazer um levantamento de 100% e vamos utilizar isso como uma forma de fazer com que esse país dê um salto de qualidade e viva, sabe, seja uma grande nação. Por isso é que nós vamos tratar isso com muito respeito. Se o presidente americano quer discutir, olha, isso se discute numa mesa de negociação. Isso não se discute com taxação. Isso não discute com ameaça. E nem se faz negociação paralela. Não faz negociação paralela, utilizando a taxação como instrumento de ter conquista, como foi feito, que eu, pelo menos pelo acompanhei na imprensa, o que foi feito na Ucrânia, ou da UDEF. Não existe isso. Não existe. Aqui no Brasil, eu gosto de respeitar todo mundo, mas gosto de ser respeitado. Na Ucrânia ele cobrou os 500 bilhões de dólares de dívida de guerra, ele falou que era os minerais. Reinaldo, eu tenho orgulho de dizer para as pessoas saberem quem eu sou. Eu nasci numa região em que só o fato de eu não ter morrido até completar 5 anos de idade já é um milagre. Eu fui comer pão pela primeira vez em São Paulo aos 7 anos de idade. E eu sobrevivi e estou aqui. Então, eu briguei muito para chegar onde eu cheguei, aprendi a levantar a cabeça. Eu respeito todo mundo, eu quero respeitar o presidente da Bolívia igual eu respeito o presidente dos Estados Unidos. Eu quero respeitar o presidente da China igual eu respeito o presidente do Uruguai. Sabe, é assim que eu aprendi com a minha mãe. É assim que eu aprendi a fazer política e é assim que eu sou aqui no Brasil. Portanto, os Estados Unidos têm que saber do seguinte. Aliás, eu sou... Só para você ter ideia, eu tenho mais relação com os trabalhadores americanos do que o Trump. Eu já fiz umas 500 reuniões com os sindicatos americanos, eu não sei se ele já fez alguma. Então, sabe, eu falo de uma vida real que eu tive. A tentativa dele punir o PIX, o que é o PIX? Ora, o PIX é uma coisa inventada pelo Banco Central, que ela permite que você faça pagamento digital de uma forma muito rápida, sabe, aniquilando o dinheiro. Você vai no supermercado hoje você vai comprar meio quilo de açúcar, o cara não quer mais dinheiro, o cara quer que você pague pelo PIX. O Paul Krugman falou, o Brasil reinventou, de algum modo, o uso do dinheiro. Né? De algum e eu modo, fiquei não, sabendo reinventou. Com muito orgulho que até Paris já está utilizando o PIX. Sim, está usando. Sabe? Quem sabe o Trump possa experimentar o PIX. Presidente, para a gente encerrar esse capítulo, porque eu quero passar para a questão política propriamente, e a reação do empresariado, hein? O agro é um dos setores mais taxados, né? Porque está aí carne, café, frutas. Eles, na carta de abertura de investigação, eles deixam claro que estão de olho no etanol, acusam até desmatamento, como se o Trump se preocupasse realmente com isso. Então, o agro é alvo. E, no entanto, algumas manifestações do setor continuam a reverenciar Bolsonaro. O senhor vai conseguir, agora, nós vamos ter a MP com as medidas para as empresas também, vai cair a ficha do empresariado ou é uma questão de adesão ideológica e acabou, não dá para conversar? Deixa eu te contar uma coisa de coração, Reinaldo. Eu nunca me preocupei com o comportamento eleitoral do empresariado. Sim. Porque eu acho que a grande maioria nunca votou em mim. Mesmo aqueles que gostam de mim. Comigo tem uma questão de pele. Ele sabe de onde eu vim. Ele sabe da minha origem. Eu não deixo de dizer que eu sei de que lado eu estou. Eu sei para quem que eu devo governar. Embora eu governe para todos, ele sabe que eu tenho uma preferência de ajudar o povo pobre a sair da miséria que se encontra. É por isso que eu tenho muito orgulho de ter acabado com a fome em apenas 2 anos e meio, tirar 30 milhões de pessoas da fome. Eu tenho muito orgulho disso. E os empresários sabem o que eu penso. Então, eu nunca peço voto para ele, eu nunca fui fazer um comício de empresário, eu nunca... Ele sabe do meu comportamento. Agora, eu trato eles com o respeito que eu acho que eles merecem, porque eles têm muita responsabilidade com a economia brasileira, com o crescimento do Brasil. Então, eu trato eles. O Trump, ele tem que ter uma preocupação com o agronegócio brasileiro, porque nós estamos ocupando o mercado da China, que era deles. Nós hoje somos grande produtor de algodão, grande produtor de milho, grande produtor de soja, sabe?
nós somos extraordinariamente um grande produtor de etanol e não nos recusamos a negociar a questão do etanol. Nós estamos dispostos a negociar a questão do etanol sem nenhum problema. O que não dá é para não dizer a verdade para o povo. Veja, 73% das coisas que os Estados Unidos exportam para cá é tarifa zero. Tarifa zero. 8 dos 10 produtos mais importantes é zero. E, em média, eles pagam 2,7% de imposto. Portanto, não há o que reclamar do Brasil. Eu acho que o presidente Trump precisa ter uma assessoria que mostre um pouco de conhecimento do Brasil. Se montar uma assessoria com o filho do Bolsonaro, com a pessoa ligada ao Bolsonaro, vai ter sempre informações deformadas e erradas. Sabe? É isso. Presidente, então vamos à veia. O senhor acha que é uma interferência para tentar ganhar a eleição em 2026? Ele quer eleger o presidente do Brasil em 2026? Eu acho que ele quer. Ele até poderia vir fazer palanque aqui para o Bolsonaro, para quem seja dele. Eu não tenho nenhum problema. Bolsonaro não vai. Não tem nenhum problema. Ele pode vir fazer campanha aqui para quem ele quiser. O dado concreto é que quem foi eleito aqui nesse país toma posse. E é importante o presidente Trump saber. Eu perdi 3 eleições. E em cada eleição que eu perdi, eu voltava para casa para me preparar para a próxima. Então eu sei perder. Eu não fico com denguinho quando eu perco. Sabe? Quando eu perco, eu vou para casa me preparar. Eu não fico culpando urna. Eu não fico culpando o adversário. Eu, às vezes, culpo a mim mesmo. Agora, o cidadão que o Trump está defendendo, ele não soube perder, não teve sequer coragem de passar a faixa para o presidente eleito e estava preparando um golpe. Um golpe que envolveu muita coisa. Aliás, eu vou mandar informar o presidente Trump de como é que foi essa tentativa de golpe. Sabe? Porque é preciso que o Trump saiba o que estava sendo feito aqui no Brasil. Ele sabe porque ele fez algo muito parecido, só que no sistema deles ele não foi punido. Não, é porque eu disse que se ele fosse aqui no Brasil, ele estaria sendo julgado tanto quanto o Bolsonaro está sendo julgado. Presidente, no dia 4 de abril de 2018, por 6-5, lhe negaram um habeas corpus preventivo. 3 dos que concederam não tinham sido nomeados pelo PT, 5 dos 6 que negaram tinham sido indicados pelo PT, mostrando que o senhor não tinha controle da corte, o PT controle da corte, mesmo tendo indicado a maioria. No dia 5, o Moro decretou sua prisão, no dia 7 o senhor foi preso e o senhor recorreu e foi recorrendo com os desdobramentos conhecidos. Bolsonaro agora não aceita nem ser julgado. O senhor se surpreende com a resiliência da extrema-direita no Brasil depois de tudo? O governo que ele fez, o comportamento que ele teve na pandemia, isso foi de algum modo surpreendente? É de algum modo surpreendente ainda hoje, professor? Deixa eu lhe falar uma coisa, eu não considero o Bolsonaro uma pessoa de direita. Extrema-direita. De direita era o Maluf, em que a gente fazia disputa, sabe, e a gente perdia ou ganhava, era uma coisa civilizada. O Maluf nunca escondeu a divergência dele, nossa, e nós nunca escondemos a divergência dele. Entretanto, era uma pessoa civilizada que sabia o que estava disputando. Esse cidadão, do qual você falou o nome, ele não sabe o que é democracia. Ele não sabe o que é civilidade. Ele criou um mundo à parte para ele e sabe que esse mundo não existe. E ele sabe que não existe. O mundo precisa de civilidade, não precisa de regras, precisa de comportamento civilizado. As pessoas não podem se xingar, se ofender, sabe? As pessoas precisam conversar, tocar na mão, olhar um no olho do outro. E é isso que essas pessoas não compreendem. Essa extrema-direita raivosa, ela está ganhando corpo porque ela nega tudo. Numa sociedade que está magoada até com um regime democrático que não atendeu corretamente o que as pessoas reivindicavam. A democracia corre risco de verdade no mundo. Veja o que aconteceu em Portugal, veja o que aconteceu na Espanha, veja o que aconteceu na Hungria, veja o que aconteceu na Alemanha. Sabe? Ora, porque as pessoas estão sendo motivadas a não acreditar mais em nada. E eu quero salvar o multilateralismo, mas eu quero salvar a democracia. Agora, a democracia não é apenas o direito de votar. A democracia é o direito de votar, de fiscalizar
A democracia é o direito de trabalhar, de ganhar um bom salário, de estudar, de ter acesso a lazer, de poder comer 3 vezes ao dia. Ou seja, das pessoas terem uma casa, ter um carro. A democracia, ela só vai ser garantida quando as pessoas estiverem vivendo, sabe, com dignidade e com respeito. É isso que os políticos têm que entender. Não vamos pedir para que o povo que está passando fome compreenda a democracia. Não vamos pedir para o povo que é tratado como se fosse invisível, sabe, gosta da democracia. Ele nem sabe o que é isso, ele não faz distinção. Então é preciso que a gente mostre que os democratas são diferentes da extrema-direita. Que a gente prefere o debate do que o ódio. Que a gente prefere um livro do que uma arma. Que a gente prefere a disputa do que uma guerra. É isso que nós precisamos mostrar. E por que o senhor acha que é tão difícil para os progressistas demonstrar isso? Porque é evidente que, ao longo da história, ao menos, o pensamento progressista, mesmo o pensamento liberal, centrista, ele perde o embate nas redes. Né? Há uma mudança em curso na própria sociedade brasileira. Saem as pesquisas, os pobres também querem ser empreendedores. Né? O governo teve uma jornada mal sucedida quando tentou regulamentar o trabalho de Uber, dos entregadores, porque entenderam, e ali foi uma coisa estupenda, porque a fake news triunfou, entenderam que na verdade era uma tentativa de controle, foi meio uma falcatrua parecida com o negócio do Pix, né? Só que aí envolvendo milhares de trabalhadores, é outro mundo, né? Não é um mundo Reinaldo, do sindicalista Lula lá atrás. Quando eu tento fazer uma analogia entre a política e o futebol, é para ver se as pessoas compreendem. O técnico do Palmeiras é o técnico que mais ganhou título no Palmeiras. Mais ganhou. Esse dia ele perdeu do Corinthians. Eu vi a torcida chamando ele de burro, a torcida mandando ele para aquele lugar. Ou seja, um cara que tinha ganho tudo Pedido pelo para Leila Palmeiras. demitir. E tem mais ou menos como a política. Você sabe quem criou a lei geral da pequena e média empresa? Eu. Você sabe quem criou o MEI? Eu. Eu digo eu, o nosso governo, nosso período. Você sabe que nós temos hoje milhões e milhões, sabe, de pequenos empreendedores, e que eu acho importante porque é o sonho de muita gente é trabalhar por conta própria. No meu tempo, quando eu estava dentro da fábrica, ou seja, naquele tempo não tinha internet, a gente não tinha um mundo tão aberto como tem hoje, então a gente queria sair para abrir um boteco, a gente queria sair para comprar um táxi. Sabe? Então é normal que as pessoas tentem trabalhar por conta própria, eu acho maravilhoso. Acho maravilhoso as pessoas tentarem a sorte, arriscarem a sorte. Sabe por quê? Quem sabe, eu pegando o Silvio Santos, se o Silvio Santos tivesse feito uma escola de engenharia, ele estava ganhando R$8.000 dentro de uma fábrica. Ele não fez, foi vender as coisas, ou seja, virou o que virou. O dono das Casas Bahia, a mesma coisa. O Amador Aguiar, a mesma coisa. Então, sabe, obviamente que eu quero que as pessoas estudem. Mas se as pessoas estudando e ainda assim quiserem ser empreendedores, eu acho maravilhoso. E é por isso que nós criamos um sindicato da micro, pequena e média empresa, que é o Márcio França, o nosso ministro, para cuidar de fazer com que essa gente tenha, sabe, o mínimo de condições do governo. Por isso que nós criamos o programa Acredita, que está muito crédito para essa gente. Agora, o que aconteceu de fato? De fato, o que o ministro Marinho estava preocupado é que um companheiro que trabalha de entregar pizza, um companheiro que trabalha de entregar alimento, um companheiro que trabalha no Uber, é muito importante ele trabalhar por conta própria, ele entra a hora que ele quer, que não é tão verdade assim, ele entra a hora que ele quer, que não é tão verdade assim, ele tem uma jornada muito dura, se ele quiser pagar o carro e quiser sobrar algum para ele levar para casa. O que a gente queria que eles entendessem é o seguinte, é importante que você tenha alguma coisa de seguridade social, porque os momentos difíceis podem acontecer na nossa vida. Eu posso estar bom hoje, amanhã eu posso ter um infortúnio e posso cair em desgraça. Quando você estiver em desgraça, você precisa de um instituto que possa lhe pagar alguma coisa. Nós podemos ter milhões de idosos daqui a alguns anos sem ter nenhuma assistência. Eu, quando tinha 20 anos de idade, quando eu tinha 30 anos, eu estava pouco ligando para a aposentadoria. Eu nunca me importei de ir no sindicato discutir aposentadoria. Mas quando você começa a ficar com 50 anos, com 60, você começa a falar, peraí, o que vai acontecer comigo quando eu estiver mais velho?
Eu não estou sentindo que o senhor está pensando em aposentadoria mesmo. Com um pouco Não, mais de 70, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu já tenho aposentadoria Não, tô falando há mais de 30 a anos. Eu não presidencial. requeri. Eu não requeri aposentadoria na Previdência Social. Sim. Sabe? Mas eu acho que é um direito legítimo de todo ser humano requerer aposentadoria. E mesmo nessa questão do Uber, ou seja, eu acho que o que o Marinho queria era dar uma certa garantia a essa pessoa de que na desgraça tem alguém para cuidar Agora, de você. alguma coisa aconteceu de errado ali na comunicação, o PT perdeu contato, precisa refazer, precisa ganhar essas pessoas, saiu do radar do partido? Deixa eu lhe contar uma O mundo coisa. mudou mais depressa do que o partido? É porque nessas profissões tem muito policial nas horas vagas, tem policial aposentado, tem muito setor público aposentado. São pessoas que não querem nenhuma regulação porque já têm a vida regulada. Entendo. O que nós estávamos preocupados era com as pessoas que querem fazer disso uma profissão de verdade, que não é bico. Ele faz isso porque acredita. Nisso nós queremos cuidar. Eu acho que houve uma incompreensão. Sabe? Agora, nós estamos discutindo no Congresso Nacional e em algum momento vai ser colocada para votar. Mas o que eu acho, na verdade, é que o governo também não tem que ter razão. Se o projeto do governo estiver errado, que o Congresso Nacional mude o projeto e faça uma coisa que possa atender aos interesses das pessoas. O que nós precisamos, Reinaldo, é ter consciência de que nós precisamos caminhar para dar ao Brasil a oportunidade que o Brasil não teve. Eu, quando converso com jovens, eu sempre digo o seguinte: a América foi descoberta em 1492, quando uma caravela abortou em Santo Domingo, na República Dominicana. 1492. Em 1532, Santo Domingo já foi a primeira universidade. A caravela de Portugal abortou aqui em 1500. A nossa primeira universidade foi em 1920. 420 anos depois. Por que isso? Por quê? Porque não se apostou na educação nesse país. Isso aqui era um trabalho, era colonizado, isso aqui era um país para ter escravo, era um país para ter indígena. Não precisava estudar. Não precisava estudar. A nossa universidade, em 1920, que ela foi feita, a Universidade do Brasil, ela foi feita porque o rei da Bélgica vinha ao Brasil fazer uma visita e o rei precisava receber um título honoris causa. Então juntaram várias faculdades e criaram a universidade. Então, Reinaldo, esse país sempre tratou com mazela os interesses do povo mais pobre. Sempre tratou. E o que eu estou tentando fazer é fazer com que as pessoas sejam tratadas com respeito. Eu quero que uma filha de uma empregada doméstica possa ser médica, possa ser engenheira, possa ser psicóloga, possa ser dentista. Eu quero que um filho de pedreiro possa ser engenheiro. Esse dia eu fiquei muito orgulhoso. O filho de um cara que trabalha no cemitério da Vila Formosa, em São Paulo, virou diplomata. É isso que eu quero. Eu não quero tirar nada de ninguém. Eu só quero dar oportunidade àqueles que não tiveram oportunidade. É só isso que eu quero, por isso que nós criamos o Reúne, por isso que nós criamos o ProUni, por isso é que nós valorizamos o FIES. O FIES não tinha garantidor, porque ninguém dá crédito para adolescente. Nós falamos, o Estado vai dar crédito. E garantimos uma revolução. Saímos de 3,5 milhões do universitário para quase 9 milhões. E ainda é pouco, se a gente comparar com a Argentina e comparar com o Chile. Então nós precisamos colocar mais gente. É por isso que nós pegamos nesse país 140 institutos federais construídos em 100 anos, e vou entregar com 782, tá? Porque eu acho que a educação é a única possibilidade desse país dar um salto de qualidade e sair da mesmice de ser um país eternamente em via de desenvolvimento. O Brasil é muito grande, esse país tem um povo extraordinário, um povo que gosta de samba, um povo que é resultado da miscigenação entre índio, negro e europeu, um povo que sabe que conseguiu inventar o samba, o povo que conseguiu inventar, sabe, o maracatu, um povo que conseguiu inventar, sabe, um jeito de rir da sua própria desgraça. A coisa mais fantástica do brasileiro é que ele conta a piada da sua desgraça. Eu acho isso uma nobreza de espírito extraordinariamente fantástica. Então, um povo que criou o frevo. Você já viu uma dança de frevo? Já. É meu negócio, mas esse povo é extraordinário, gente. Então, é esse povo que eu quero dar oportunidade, porque a gente não deve nada a ninguém. Não tem americano melhor do que nós, não tem europeu melhor do que nós, não tem chinês melhor do que nós. Nós seremos o que a gente quiser, basta que a gente acredita. Levanta a cabeça e vamos embora,
que esse Brasil pode ser uma grande nação. Presidente, eu vou poupá-lo de defender o próprio governo, porque, inclusive, eu sei fazer a defesa se preciso, porque me interessa ouvi-lo a respeito de um fenômeno que é evidente. Os números aqui, para acreditar, né? Um excelente artigo do jornalista Pedro Cafardo no Valor, que ele disse: coisas que acontecem num certo país infeliz. Artigo publicado no 10 de junho. Ele falou de um país que tem o desemprego mais baixo da história, a inflação média atual abaixo da inflação dos últimos 30 anos, a inflação de alimentos subiu 8% de fato, mas a renda geral 10%, a dos mais pobres, onde a inflação contou mais de alimento, 19%, informalidade de trabalho mais baixa desde 2015, mais baixa desigualdade desde 2012, 14,7 milhões deixaram de passar fome, o PIB crescendo sempre acima das previsões, lucro recorde das maiores empresas, 387 companhias em bolsa, lucro recorde dos bancos. Esse tal Luiz Inácio Lula da Silva está fazendo para esses números um bom governo. Por que a sua popularidade está no vermelho, a avaliação do governo está no vermelho, né? E se faz uma coisinha perversa aí, né? Porque se usa a régua do Lula 1, Lula 2 para avaliar o que eles chamam Lula 3. Né? Então Lula não é tão bom como Lula. Né? Por quê? O que está errado? Está no vermelho porque a cor do PT é vermelha. Ora, se a bandeira do PT fosse verde, estaria verde. Se fosse vermelha, como é vermelho, está vermelho. Por que com esse desempenho? Deixa eu te contar uma coisa. Quando o Sidônio não trabalhava comigo ainda, era o Pimenta vivia fazendo pesquisa e trazendo para mim. Eu dizia: ô Pimenta, você precisa compreender que eu, quando votei a presidente, eu gerei uma expectativa. A imagem que o povo tinha de mim, e por isso que eu era avaliado como o melhor presidente da história do Brasil, em todas as pesquisas, a imagem que as pessoas têm de mim era 2010. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu deixei a presidência em 2010, o Brasil vendia 3.600.000 carros por ano. Quando eu votei em 2023, o Brasil só vendia 1.600.000, menos da metade. A nossa economia crescia a 7,2%, o varejo crescia a 13% e a inflação era 4,5%. Então eu deixei o Brasil como um país de primeiro mundo. Tá? Quando eu votei, muitas das coisas que eu tinha deixado foram destruídas. A gente não tinha mais Ministério da Cultura, Ministério da Igualdade Racial, Ministério da Mulher, Ministério dos Direitos Humanos, Ministério do Trabalho, tudo isso tinha sido. Nós tivemos que reconstruir. Só para você ter ideia, nós encontramos 193 mil casas paralisadas desde 2014. Só para você ter ideia, o IBAMA tinha, em 2023, 700 funcionários a menos do que tinha em 2010. 15 anos depois. Então nós encontramos mais de 2.600 escolas paralisadas, não sei quantas mil creches. Então nós tivemos que criar o clima, sabe? União e reconstrução. Então nós passamos 2 anos desse país reconstruindo, preparando o PAC. O PAC, entre você preparar o PAC e ele começar a fazer a primeira obra, leva tempo. Porque você tem que conversar com governadores, você tem que conversar com o prefeito, você depois precisa fazer, sabe, a licitação, você tem que fazer a escolha das prefeituras, é um processo. E eu dizia para o Pimenta é o seguinte: o ano da colheita será a partir do segundo semestre de 2025, porque tudo está plantado e tudo vai nascer agora. O senhor acredita nisso? Acredito não, as coisas já estão acontecendo. Isso que você falou, esses números, é tudo mais. A massa salarial é recorde. Sabe, se eu pegar algumas coisas que eu anotei aqui para você, você vai cair de queixo aqui. Sabe, financiamento agrícola é recorde, tanto para o grande quanto para o pequeno. O turistas é recorde, sabe, turista estrangeiro no Brasil é recorde. O Fundo da Amazônia é o maior volume de recursos desde a criação dele. Sabe? O investimento público e privado em infraestrutura chegou a 260 bilhões, o maior da sua história. A concessão de crédito imobiliário é o maior da nossa história, 312 bilhões. A exportação da indústria de transformação foi o maior da história, 181 bilhões. Maior movimentação portuária da história do Brasil, 1 bilhão e 320 milhões de toneladas. O maior volume de vendas de veículos, chegamos a 14,2 milhões desde que chegamos à presidência. E as empresas brasileiras captaram 763 bilhões no mercado de capitais. É tudo recorde. Tudo recorde.
Tá? Então, eu acho que leva um tempo as pessoas descobrirem. O povo tinha razão de estar meio puto, porque o custo de vida estava caro. Tá. Sabe, o feijão estava caro, o arroz estava caro, o café está caro ainda, a carne estava muito cara. Mas eu não sei se você percebeu. O senhor nunca disse que as pessoas estavam erradas, nem disse que elas estavam erradas. Não, nunca disse. Nunca disse. Eu duvido, sabe, alguém disse que eu disse que estava errado. O que eu disse é o seguinte, sabe, o povo tem razão. E agora nós temos que ter o compromisso de melhorar. E as coisas estão melhorando. Estão melhorando, estão melhorando, estão melhorando, estão melhorando e vai melhorar cada vez mais, porque foi para isso que eu fui eleito presidente da República, para melhorar a vida do povo e provar a irresponsabilidade daqueles de direita que governaram antes de mim. Olha, é por isso que eu tenho muito orgulho do que está acontecendo no Brasil. Muito orgulho. Veja que engraçado, fomos nós que descobrimos a corrupção no INSS. Fomos nós que descobrimos a quadrilha montada para achacar os velhinhos aposentados e pensionistas. Sabe? Nós demoramos porque a gente não queria fazer pirotecnia e ficamos investigando até a gente provar. Pegamos. Nós já temos bloqueado 2 bilhões e 800 milhões das pessoas que praticaram isso. Nós já pagamos 1 bilhão, 1 bilhão e poucos milhão e vamos pagar todo mundo. Porque aqui é o seguinte, aqui a coisa não é pirotecnia, aqui não é fake news, aqui não é uma bravata não, aqui as coisas têm que acontecer. Aliás, presidente, eu estava hoje no voo, cancelaram o nosso voo, quase não chegou a tempo. Nosso em que estava o ministro Vinícius de Carvalho também da Controladoria Geral. Essa investigação nasceu no seio do governo. Você conheceu ele? Conheço, eu já entrevistei. Você viu que ele está cabeludo? Está cabeludo. Ele tá bonitão. Rapaz, ele ficou na minha frente, eu fui no Ministério da Justiça. Ô Vinícius, veja o que eu vou falar de você, cara. Eu estou sentado na venda do Vinícius, eu fiquei pensando, eu conheço esse cara. De onde eu conheço? De onde eu conheço esse cara? Aí eu me dei conta que era o Vinícius. Aí levantei e fui puxar o cabelo dele para saber se era verdadeiro ou era uma peruca. E era um bom implante. Agora eu acho que ele está de verdade implante. E a gente pegou até o mesmo voo. E eu lembrei que a investigação começou na Controladoria, órgão do governo, ministro seu, com a Polícia Federal, órgão de Estado. Foi aí que começou, não foi uma denúncia da oposição. Tinha matéria na imprensa a respeito, mas foi aí. Por que o troço caiu no colo do governo? Olha, eu acho que caiu no colo do governo porque... Porque o senhor era sindicalista? Não, é porque quando nós resolvemos fazer a denúncia pública, já fazia 2 anos que a gente estava investigando. Sim. E é óbvio, se um dia você for governo, você vai perceber o seguinte, se você entrar no governo e você não denunciar as falcatruas no teu primeiro ano, tudo que aconteceu no segundo ano já é da tua responsabilidade. Entendi. E eu vou te contar, nós fizemos a transição do Bolsonaro mais tranquila do que fizemos a do Fernando Henrique Cardoso. Porque a gente não queria votar passando a ideia de que a gente queria vingança, de que a gente queria... A gente fez uma transição muito pacífica, muito pacífica. Somente depois é que nós fomos descobrir que o Bolsonaro tinha utilizado 300 bilhões de reais, 60 bilhões de dólares, para tentar ser reeleito presidente da República. Mas isso já fazia 1 ano que a gente estava no governo. Sabe? Então nós vamos descobrindo as coisas porque a quadrilha da Previdência foi montada em 2019. Ela foi montada, e quando a quadrilha é montada, até preparar o roubo vai levando tempo. Olha, quando nós chegamos no governo... O volume maior foi nesse governo. Quando a gente vai chegando no governo, a quadrilha já estava experiente. Já estava... E aí que nós nos demos conta. Então o que é importante é o seguinte, foi importante a gente descobrir, mesmo que tarde a gente denunciar, e a gente reparar os danos que o povo sofreu. É para isso que existe o governo e é assim que a gente vai trabalhar. Então eu queria te dizer, nós temos recorde de financiamento do Banco do Brasil, recorde de financiamento da Caixa Econômica, recorde de financiamento do BNDES, recorde de financiamento do BNB, recorde de financiamento do BASA. Criamos a nova indústria Brasil, que tem 547 bilhões de crédito para ela poder crescer. O nosso comércio, sabe, da indústria cresceu 3,8%, coisa que não crescia há 14 anos, cara. Sim, é verdade. Então, deixa eu te falar uma coisa. Não adianta você ficar dizendo não vai dar. Vai dar. E todo mundo vai perceber o que aconteceu no Brasil. Mesmo com ele chiando,
Mesmo. O palmeirense chiaram contra o Corinthians, não vai dar, deram porrada, não sei das contas, não vai ganhar. Aquele jogador do Palmeiras foi no estádio, pegou o microfone e incitou a guerra campal, quando na verdade era um jogo de futebol. Isso. E o que aconteceu? O Corinthians ganhou. E mesmo assim os palmeirenses não reconhecem. Então, na política é assim. Eu estou tentando mostrar para o país que em nenhum momento da elite brasileira eles conseguiram governar o país com a competência que nós governamos. Não há momento na história de tanta política de inclusão social como nós fizemos. Eu digo o seguinte, o Brasil teve 2 momentos de inclusão social. Getúlio Vargas, enquanto ditador, em 1939 criou o salário mínimo. E o presidente não está defendendo a ditadura. Em 43 ele criou a CLT. E eu, a partir de 2003, que fizemos a maior política de inclusão social da história do meu governo e do governo da Dilma. Na democracia. Na democracia, porque eu sou um democrata, sou resultado dela. Somente a democracia permitiu eu fazer as greves que eu fazia. Somente a democracia permitia eu ser desaforado e criar um partido político quando o mundo estava, o brasileiro estava entre MDB e Arena. Eu resolvi criar um partido. E por que eu descobri criar o partido, Reinaldo? Porque o Gaido fez uma lei proibindo a determinadas categorias fazer greve, bancário, professor, frentista depois da gasolina. Eu vim a Brasília. E quando eu cheguei em Brasília, eu descobri o óbvio. Não tinha nenhum trabalhador, sabe, deputado. Aliás, tinha 2, o Benedito Marcília, presidente do Sindicato de Santo André, e o Aurélio Pérez, que era metalúrgico de São Paulo. Tinha 2, em 513. Eu falei, pô, se eu não criar um partido, eu estou ferrado. E criei. E o meu partido tem críticas. Muitas críticas, mas olha, eu fui o segundo em 89, o segundo em 94, o segundo em 98, o primeiro em 2006, o primeiro em 2010, o primeiro em 2014, o segundo em 2018, o primeiro em 2022. Ninguém ganhou tanto quanto nós. Não, vocês ganharam 5 de 9. E ninguém fez tanto política de inclusão social e vamos fazer mais. Ainda tem mais coisa para anunciar. E, no entanto, presidente, o candidato do empresariado, hoje, vamos ser claros, o pré-candidato é o Tarcísio. Sábado vai ter uma reunião com banqueiros já em São Paulo. Por que um presidente, e que eu concordo com isso, tão importante no avanço do capitalismo brasileiro, para as empresas, continua a ser a questão de pele, continua a ser questão ideológica? Eu acho que continua, porque não é por falta de lucro. Porque no meu governo eles tiveram muito maluco. Eles concordam? Não é falta de interlocução, que falta de interlocução. Sabe? Não estou perguntando se eles o meu presidente do Banco Central foi o Meirelles, que era banqueiro. O Galípolo foi banqueiro. Sabe? Não tem essa, não. O problema é o seguinte, é que eles acham que eu não posso fazer política de inclusão social. Os 300 bilhões de reais que eu gasto com inclusão social, eles gostariam que tivesse com eles. É assim. É assim, simplesmente assim. O que eu gasto com inclusão social é errado. Eles gostariam que tivesse com ele esse dinheiro. Esse Lula fica apostando em pobre, fica fazendo o programa Brasil Sorridente. Aliás, na semana que vem vou em São Paulo buscar 500 vans que vão ter laboratório odontológico para andar na periferia para curar o dente das pessoas. Não é para dar prótese, é para fazer tratamento de dente. Tá? Tudo digitalizado, cara. Você tem que ver esse novo ambulatório 3D. Você faz um molde, é um negócio. Se você quiser, eu passo lá para você ver. Eu vou receber lá em São Paulo e vou aqui em Brasília, numa favela, tratar uma pessoa. Para mostrar o seguinte: nós estamos cuidando das pessoas. Precisamos cuidar. As pessoas querem comer bem, querem se vestir bem, querem estar bonita. Isso é papel do Estado garantir oportunidade. Nós, quando criamos o Pé de Meia, que é um programa revolucionário, porque 480 milhões de crianças estavam desistindo do ensino médio para ajudar no orçamento familiar. Nós já investimos 11 bilhões. E essa menina deixou de abandonar a escola. Essa menina vai se formar. E quando ele se formar, o Brasil vai ganhar. Sabe, o pai vai ganhar, a mãe vai ganhar. E eu tenho certeza que a indústria vai ganhar, o comércio vai ganhar. O Lula, analista político, prevê, acho que antevê a vitória do Lula em 2026, se o Lula tiver com saúde. Deixa eu lhe falar, se eu decidir ser candidato, porque eu tenho tempo para pensar nisso, por enquanto meu papel é governar esse país. Sim. Se eu decidir ser candidato, você pode ficar certo
que eu não perderia a eleição. E como analista, o senhor acha que o senhor disputa com quem? Como o senhor vê o quadro? O quê? Com quem o senhor acha que o senhor disputa? Não escolho. Seria bom que saísse Ratinho, que saísse o governador de Goiás. O Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado, que saísse o Zema, que saísse todo mundo. Quanto mais sair, melhor. Sabe, não tem preocupação. Eu tenho certeza do que eu estou fazendo nesse país. Eu tenho certeza de que quando chegar, sabe, na época das eleições, o povo, a mulher, o católico, o evangélico vai comparar o mundo que ele vivia e o mundo que ele está vivendo. Se ele achar que o mundo é pior, paciência. É porque eu não soube explicar. Os partidos que hoje compõem a sua base, o senhor prevê, o senhor antevê alguns deles, exceção feita PSB, é claro, no eventual apoio à sua candidatura? Ou o senhor acha que o Centrão desertou? Ô, Reinaldo, eu não fiz acordo eleitoral. Tá. É importante deixar claro, veja, eu primeiro tenho uma boa relação com o Congresso Nacional e com os partidos políticos. Boa, presidente. Deixa eu te contar por que é boa. Desculpe o verbo, não sacaneia. Então, deixa eu lhe contar uma coisa. O meu partido tem 70 deputados em 513. Então, qualquer pessoa de inteligência mediana sabe que eu tenho que negociar. Tá? Eu preciso de 247 votos para aprovar alguma coisa, eu só tenho 70. Se você pegar toda a esquerda, nós chegamos a 130. Então, para qualquer pessoa mediana, sabe que eu tenho que negociar. E segundo a tua lavaria, do próximo vai continuar assim. E o que eu posso dizer? O que eu posso dizer? Com toda a divergência que possa ter entre os partidos políticos, é que nenhum presidente da República aprovou a quantidade de coisa que nós aprovamos em benefício do Brasil. Vou repetir. Nenhum presidente da República aprovou a quantidade de coisas que nós aprovamos nesses 2 anos e meio, inclusive uma reforma tributária que era esperada há mais de 40 anos. Então, o senhor acha que o Congresso, de algum modo, é leal? Eu acho que o Congresso, leal ao Brasil? O Congresso está sendo leal, sabe, na minha opinião, aos interesses das coisas que nós mandamos para o bem do Brasil. Eu tenho tido a compreensão do Congresso, tenho tido do Senado e da Câmara. Ora, às vezes você é obrigado a aceitar a ideia de que os deputados não são obrigados a votar em tudo que eu quero. Eles também têm opinião. Os partidos também têm opinião. Mas eu posso te dizer que 99% foi aprovado. Tanto pelo Pacheco, quando era presidente, pelo Lira, agora pelo Alcolumbre e pelo Hugo Mota. O senhor acha que a relação com o Alcolumbre e com o Hugo Mota é uma relação civilizada, de lealdade, dentro da lealdade possível na política, que tem os interesses? Enfim. Olha, eu não peço uma relação de lealdade para as pessoas, eu peço uma relação, sabe, em benefício do Brasil. Como eu não mando nenhum projeto do meu interesse pessoal, eu mando um projeto para eles analisar. Eu, por exemplo, vou lançar amanhã a medida provisória de crédito, sabe, eu estou convidando o presidente do Senado e o presidente da Câmara a participar. Porque eu quero que eles ouçam a explicação, sabe, econômica do que nós estamos fazendo, para que eles ajudem, quando chegar no Congresso Nacional, a votar. Sabe, não adianta eu mandar se eles entenderem, então é melhor trazê-los aqui, ouvir, deixar eles falarem, porque isso fica mais civilizado. Se eles votarem contra, tudo bem. Se eu achar que eles me prejudicam, eu posso recorrer à Suprema Corte, às vezes eu posso ganhar, às vezes eu posso perder. Mas é assim que se faz política. Eu não quero que a Câmara seja subserviente à Presidenta da República ou ao Senado, porque não são eles que precisam de mim. É o Brasil que precisa deles. E eu, quando mando as coisas para eles, eu mando em nome do Brasil, porque eu fui eleito para mandar as coisas para eles. Sim. E isso tem dado resultado. Sinceramente, eu não me queixo. O senhor acha que os vetos que o senhor fez para na área ambiental, a tendência é manter, cair, o senhor não vai... O Congresso que veja isso? Olha, eu fiz 63 vetos. Eu fiz em nome da minha consciência, em nome da história, sabe, do meu governo, em nome, sabe, da preservação ambiental nesse país. Hoje ninguém precisa fazer devastação para plantar, para colher, para criar gado. Nós temos terra, temos simplesmente mais de 40 milhões de hectares de terra degradada que pode ser recuperada. Quem quiser, faça investimento nessas terras. Então, eu vetei com a consciência, vetei e mandei uma medida provisória concomitantemente para poder reparar alguma coisa de palavras que não estava correta. E eu espero que o Congresso Nacional, sabe, vote, sabe, do melhor jeito possível e consiga permitir que
que o veto seja mantido. Se derrubar o veto e eu achar que é anticonstitucional, eu recorro à Suprema Corte, que é o caminho que eu tenho que fazer. Mas eu estou convencido que o Congresso terá a compreensão de que o que nós estamos fazendo é a preservação desse país. Presidente, Devastação jamais. caminhando para o encerramento, porque já estamos chegando ao fim. Eu achei que estava no começo. Não, mas podemos ficar. A gente está agora já no segundo semestre, se falava muito de uma grande reforma ministerial, que acabou não havendo exatamente uma grande reforma. O Sidônio fez parte de uma reforminha, né? E aqui em Brasília, em todo canto se diz que o Boulos vai ser ministro, vai para a Secretaria-Geral da Presidência. Vai, não vai? Olha, se tiver que ser, será. Isso não é um Por não, enquanto, por enquanto eu não posso te dizer, porque eu não tenho conversado com o Boulos, sabe? O Boulos é um bom quadro, é uma das novidades boas desse país na política. É um jovem que tem futuro na política, por isso ele desperta ciúmes em muita gente. Só desperta ciúmes quem é bom, quem é medíocre não desperta ciúmes. Então eu quero manter o Boulos na relação do mais importante conceito que eu tenho de um jovem político brasileiro. Tem outras figuras importantes em outros partidos políticos. Mas eu não estou pensando em fazer mudança. Se eu pensar, você vai ser avisado pelo Tá bom, me Sidônio. avisa com antecedência. Uma coisa que eu queria fazer uma pergunta para você. Vamos lá. Você me parece que encontra com o craque Neto todo dia. pelo menos, Encontro, então. se não todo dia. A gente, na verdade, Então, eu trabalho de casa, mas a gente se Não, fala. eu sempre. quero que você diga para o craque Neto. Craque Neto. Quero que você diga pelo seguinte, ô Neto, por favor, me ajuda a entender, porque eu sou corintiano desde 1954. Eu cheguei em Santos com 7 anos de idade, eu poderia ter virado santista. Isso. Mas eu virei corintiano porque o corintiano foi campeão do quarto centenário, Sim, exatamente contra o Palmeiras. Aham. E eu sou corintiano, fanático, já passei fome, já tomei chuva, já apanhei por causa do Corinthians, sabe? E hoje eu sou um cara inconformado. Eu também. Eu sou inconformado. Eu não posso acreditar como é que o Corinthians chegou na baderna que virou. Parece uma torre de Babel que ninguém compreende ninguém. Ou seja, em 10 jogos dentro do campo do Corinthians, a gente só ganhou um. Só um. Ou seja, nós perdemos mais de 10 pontos dentro do nosso estado, está com 22 pontos só na tabela, ou seja, que tem 19 jogos. Ou seja, não é possível, com jogadores ganhando um salário razoável. O que está acontecendo, craque Neto? Você que entende de Corinthians como ninguém, sabe? Por favor. Neto, você tem uma obrigação de resposta. Agora, o senhor tem muita experiência no seguinte sentido. O senhor sabe que se a bagunça está em cima, vai bagunçando tudo embaixo, né? Eu sinceramente, eu não sei. Eu gostaria, Neto, de saber, de ouvir um pouco você. Sabe? Eu, de vez em quando, eu vou almoçar, eu assisto você. Nem todo dia eu tenho tempo de almoçar. Mas é o seguinte, eu preciso de uma explicação para a torcida mais sofrida desse país. Neto, eu vou te mandar os contatos para você mandar a resposta para o presidente pessoalmente. Ô, Neto, se você soubesse o quanto a gente é avacalhado no debate, porque todo mundo fala que o Corinthians é time de favelado, é time de pobre, é time de negro, é time de das contas, tudo que é adjetivo é falado contra a torcida do Corinthians. Eu, sinceramente, acho que o Corinthians tem a melhor torcida do mundo. A melhor torcida do mundo. Não tem nada igual à torcida do Corinthians, sabe? Mas ela precisa de um pouco de conforto, e o conforto é o time ganhar. Ontem eu estava pensando que a gente ia ganhar de Juventude. Ô, Neto, que decepção quando eu fico, liguei a televisão, sabe que a gente estava perdendo de 2-0. Dizem que o Corinthians está desfalcado de você, está desfalcado do Sócrates, está desfalcado do Casagrande, está desfalcado do Zenon, está desfalcado do Rincon. Ou seja, vamos esquecer esses grandes craques e vamos contratar gente que jogue, ou vamos colocar a base lá para evoluir. Sinceramente, eu não consigo entender. Eu deveria estar mais inteligente agora, mais esperto, mais compreendedor, mas eu estou mais sofredor. E faço... Todo mundo sabe que eu sou corintiano. Meu protesto é o protesto do presidente. Presidente, uma mensagem final para a gente encerrar. Nós não vamos ouvir... Ô, Neto, eu não estou falando como presidente da República, eu estou falando como corintiano. Claro, como corintiano. Como corintiano. Como corintiano.
Uma palavra sua para encerrar, e nós não vamos ouvir aqui, mas o público vai ouvir. Nós vamos terminar com a música Vamos à Luta, do Gonzaguinha, que o senhor conheceu Muito bem. Né? Qual é a mensagem final que o senhor tem nessa entrevista aqui? Olha, a mensagem que eu tenho para o povo brasileiro é a mensagem de dizer para vocês o seguinte, gente, a gente não pode parar de sonhar. E a gente tem que acreditar que se a gente sonhar grande, a gente consegue realizar esse sonho. Não vamos sonhar pequeno. Eu quero que vocês acreditem que esse país vai dar certo. Quero que vocês acreditem que mesmo numa crise como essa que está nas manchetes dos jornais com os Estados Unidos, da crise a gente tem que tirar proveito. É por isso que eu liguei para o Xi Jinping, é por isso que eu liguei para o primeiro-ministro Modi, é por isso que eu liguei para o Putin, é por isso que eu vou ligar para a África do Sul, para todos os presidentes. A gente tem que aproveitar da crise e sair melhor. Aliás, eu acho que todas as grandes invenções da humanidade se deu em época de crise, inclusive o antibiótico. Então, gente, vamos acreditar. Não tem retorno para o Brasil. Nós vamos nos transformar numa grande nação, democrática, saudável e uma nação que vai defender o livre comércio para o Brasil ser melhor do que ele é. É isso aí. Gonzaguinha, vamos à luta. Obrigado, presidente. Obrigado, Reinaldo. Obrigado.
Band News.